Olá, bom estarmos aqui mais uma vez nesse ambiente de ensino, de aprendizado. Eu agradeço você por estar aqui comigo e juntos hoje nós vamos além, nós vamos ir mais fundo, nós vamos ir mais fundo no coração de Jesus, no coração do Senhor, em busca daquilo que Ele tem para nos falar, em busca daquilo que Ele tem para nos comunicar. E eu tenho certeza que todo o tempo que nós investimos em estar com o Senhor é um tempo precioso, é um tempo maravilhoso, onde nós vamos receber vida e essa vida vai ser gerada, vai ser transbordada dentro de nós, para onde nós formos, aonde nós estivermos. Eu falo bom estarmos aqui porque eu me lembro que um dia Pedro disse, bom estarmos aqui. Ele estava junto com Jesus em um ambiente, em uma atmosfera onde ele estava vendo a glória de Jesus, né, naquele ambiente do sobrenatural, a presença de Deus de uma forma muito forte. E eu acredito aqui que é bom nós estarmos aqui, porque ao falarmos de Jesus, ao falarmos da palavra de Deus, nós vamos sendo movidos pelo Espírito de Deus e nós vamos mudando de ambiente, de atmosfera e a realidade de Deus começa a entrar na nossa realidade e nós começamos a ser transformados, como diz a Escritura, de glória em glória. Nós estamos numa série de estudos onde nós estamos nos perguntando quem nós somos. Eu pergunto para você, quem você é? Se alguém te perguntasse quem você é, o que você responderia? Nós já encontramos várias respostas e hoje nós vamos concentrar o nosso coração e a nossa energia em descobrir mais uma coisa que nós somos. Nesse estudo de hoje nós vamos ver que nós somos humanos e aí você vai entender de uma forma maravilhosa o que significa ser humano, como Deus se relaciona com os humanos, o que Deus pensa sobre os humanos, por que Deus criou os humanos, por que existe esse nome, por que existe os seres humanos, e você vai ficar chocado com a revelação que Deus tem sobre você. Você vai ficar maravilhado até o final desse estudo aqui, você vai ficar surpreso com as coisas que Deus vai falar ao seu respeito, e se você acreditar nessas coisas e guardar essas coisas no seu coração, a sua vida vai começar a ser transformada de dentro para fora. Na introdução desse estudo nosso, eu trago Gênesis 1, 27, que diz assim, ó, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Foi Deus quem criou os seres humanos e os modelou conforme a sua imagem, a sua própria imagem. Dentro dessa formação, só existe dois elementos distintos, mas que formam uma só unidade. Então, na introdução, eu quero colocar um fundamento aqui no nosso breve estudo para mostrar para vocês que esse lance, esse fato de nós sermos humanos e compreender o significado disso, tem muita relação logo no princípio, porque se nós queremos entender uma coisa na sua raiz, se nós queremos entender uma coisa no seu princípio, nós precisamos ir na origem, na fonte. Então nós temos falado aqui, se a gente quer descobrir quem nós somos, nós precisamos olhar para aquele que nos criou, porque nele está todos os segredos, nele está toda a sabedoria, nele está tudo aquilo que nós precisamos para entender sobre quem nós somos. Então aqui nós olhamos para Gênesis 1, 27 e vemos que Deus nos criou, né, como seres humanos, nós somos humanos. Agora a maneira que ele fez isso é o que é mais interessante, ele fez isso à sua própria imagem, foi a imagem dele que nos criou. Nós vamos olhar mais para frente nesse estudo e ver o que significa isso mais profundamente. Mas só de olhar para esse texto aqui, nós já vemos que ele nos modelou, ele nos fez conforme a sua imagem, a sua própria imagem. E nós vamos ver o que isso significa, né? Nos criou macho e fêmea, elementos que são distintos, mas elementos que se unem e formam uma só unidade, uma só coisa para o Senhor. Então, eu trago uma pergunta para você aqui nesse momento. E a pergunta que eu trago para você é, qual é a razão e o significado desse nome? Nós estamos numa aula e eu quero que você participe comigo. Qual é a razão e o significado desse nome humanos, seres humanos? Eu pude encontrar a resposta para essa pergunta em Gênesis 5, 2. Lá em Gênesis 5, 2 diz, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos.
Esse nome tem por razão e significado original o fato de os humanos serem criados e abençoados como homens e mulheres que têm em si a imagem de Deus. E os dois juntos representam e são uma sombra do Criador. Eles portam e refletem a sua vida na criação. Então, quando nós nos perguntamos qual é a razão e o significado desse nome humanos, o que significa ser um humano? E nós olhamos aqui e nós já vimos logo no começo que ser humano é ser alguém que foi criado para ser uma imagem daquilo que Deus é. Alguém que foi feito, seja homem ou mulher, mas que tem em si a sombra do Criador, tem em si a representação, carrega em si, porta em si e reflete a vida do Criador na sua criação. Então, a razão e o significado desse nome está aqui nesse verso, tendo o Senhor nos abençoado para que a gente pudesse, então, receber isso, multiplicar isso, aumentar e expandir ainda mais a glória do nosso Criador. Agora, eu quero te chamar a atenção para algo muito sério sobre esse assunto que nós estamos falando aqui. Eu coloquei aqui como a maior desgraça que os humanos podem fazer. Se alguém te perguntasse qual é a maior desgraça que um ser humano pode fazer nessa vida, nessa terra, eu responderia de acordo com isso que está escrito aqui. Em Gênesis 6,6, nós vemos as Escrituras nos dizendo: então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. A pior coisa que os humanos podem fazer é entristecer e ferir profundamente aquele que os constituiu para serem o que são. O contexto dessa passagem aqui é no momento onde Deus olha para a sua criação, Deus olha para a terra, Deus olha para os seres humanos e Ele encontra somente a maldade no coração das pessoas. Ele encontra somente intenções más, intenções ruins, ações más, coisas muito ruins sendo feitas em todos os momentos pelas pessoas. Mas aí então, esse contexto é o contexto onde Deus vê Noé, e aí Ele vai estabelecer uma aliança de salvação com Noé e de condenação para aquela geração. Mas o que chama muita atenção, uma das passagens que mais desperta a minha atenção nas Escrituras como um sinal de alerta é isso daqui. É quando o Senhor olha para toda essa realidade e Ele começa a se entristecer. Mas Ele se entristece muito por ter criado os seres humanos sobre a terra. Porque na hora que Ele olha e Ele começa a ver que não tem nada a ver com aquilo que Ele criou, Ele projetou para algo, Ele teve um propósito em criar, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança para que o ser humano pudesse o representar, para que o ser humano pudesse comungar, para que o ser humano pudesse refletir aquilo que Ele é. E então Ele começa a olhar para a terra e Ele olha e vê que não faz sentido. Não tem nada a ver, aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão pensando o tempo todo, não tem nada a ver com aquilo que eu sou, não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Então isso começou a entristecer o coração do Senhor, ao ponto desse sentimento feri-lo profundamente. Gente, isso tocou, isso feriu profundamente o coração do Senhor. A intimidade do Senhor foi ferida ao olhar para os humanos e ver que eles não estão sendo aquilo que Ele fez eles para ser. Então, a maior desgraça que os humanos podem fazer é entristecer o Senhor. A maior desgraça que um ser humano pode fazer é ferir profundamente o coração do Senhor. Essa é a maior desgraça que você pode fazer, entristecer o Senhor. Então isso aqui eu trouxe como um alerta, assim, uma advertência para o nosso coração, para que a gente possa se atentar e compreender mais essa realidade dos humanos, a realidade de ser humano, mas também um olhar sobre a condição que nós vemos atual do ser humano, não se difere muito, né? Na verdade não tem muita distinção daqueles dias de Noé com os dias que nós estamos vivendo hoje. Até mesmo porque a Escritura diz que a volta do Senhor será como nos dias de Noé. Um mundo cheio de pessoas, seres humanos que perderam a sua essência,
perderam a sua imagem, a sua semelhança com o Criador, não sabem quem são, não sabem nem mesmo quem é o Senhor, não conhecem o seu Criador e por isso não se conhecem. Então fazem todo tipo de coisa que entristece e fere profundamente o coração do Senhor, ao ponto do Senhor trazer um juízo devastador. Foi isso que ele fez nos dias de Noé e é isso que ele vai fazer também nos nossos dias, no fim dos tempos, com as pessoas que não querem de nenhuma maneira estar com ele. Eu quero te chamar a atenção aqui por um fato muito interessante, muito importante que eu vi quando eu estava fazendo, organizando, pensando sobre esse estudo, buscando no coração de Jesus aquilo que ele queria comunicar com você. E então, olhando para Gênesis 11:7, eu fiz uma pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para você. E eu quero que você comente aí e participe junto comigo respondendo essa pergunta. Por que Deus teve que descer e agir contra a união dos humanos? Como assim, Mike? Nós olhamos para Gênesis 11:7 e vemos um relato. Olha essa expressão. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Olha que coisa incrível. Deus disse, vamos descer. Gente, nós precisamos descer. Mas por que, Senhor, nós vamos descer? Nós vamos descer porque nós precisamos confundir a linguagem dos seres humanos, a fim de que eles se desentendam, eles não falem mais a mesma língua e eles não consigam cumprir o intento que está no coração deles. O contexto aqui é da Torre de Babel. Os seres humanos, eles se reúnem num lugar e eles começam a trabalhar para construir nesse lugar uma torre cujo ápice penetrasse os céus, uma torre que subisse nas mais altas alturas e nessa torre eles pudessem fazer o nome deles serem célebre, o nome deles serem famosos, eles pudessem trabalhar em uma união, em uma construção de um reino humano, onde os humanos não se espalhassem pela terra, mas ficassem juntos, no mesmo lugar, em um reino, onde eles eram os senhores, onde eles pudessem reinar, e onde Deus não tivesse nada a ver com isso, Deus não tivesse no meio deles. Quando Deus olhou para isso, Deus disse, nós vamos descer, e nós vamos confundir, porque se eles continuarem com esse intento, nada mais vai poder parar eles. Mostrando que os seres humanos que foram criados à imagem e à semelhança de Deus, com a capacidade de comunicação, de conseguir comunicar, de conseguir entender, de conseguir construir coisas, estavam se unindo todo o potencial que eles tinham, tudo aquilo que eles receberam às vezes de dom, de talento, de capacidade, mas não para usar isso para o reino de Deus, mas para usar para o reino deles mesmos. A Babilônia, que é a Torre de Babel, que é a origem, né, da Babilônia, essa torre fala sobre esse movimento de seres humanos que se unem para construir um reino sem Deus, onde eles afastam Deus desse reino e levantam o nome dos humanos, levantam o nome da humanidade como a solução, como a salvação de todos os problemas que existem. Mas nós vamos ver aqui nesse estudo mais para frente que o quanto isso afeta, o quanto isso se desenrola na história das Escrituras e nós vamos entender como isso funciona. Mas aqui nós vemos que aquela união dessas pessoas nesse tempo era uma união poderosa, porém uma união rebelde, uma união idólatra, porque eles estavam fazendo tudo aquilo ali para exaltarem o seu próprio ego, o seu próprio nome, tirando Deus disso. Toda a comunicação e entendimento era para construir um reino sem Deus. Então ele desceu, ele confundiu, ele dispersou para que não tivessem êxito em seus intentos. Então o Senhor desceu, confundiu, eles se desentenderam e não foram mais capazes de construir aquilo que eles estavam planejando construir. Então eles se dispersaram. Mas quando nós lemos a narrativa da história bíblica, nós vamos ver que para onde o povo foi, para onde o povo se dispersou, as várias línguas, os vários povos, tribos e nações, eles de certa forma continuaram com a rebeldia, continuaram com a idolatria, criaram seus próprios deuses, criaram suas próprias formas de se salvarem e de viverem. E nós vamos ver aqui como que Deus faz com isso, como que Deus se relaciona com isso. Diante disso, a questão é, qual é o caminho
de todos os seres humanos, porque nós olhamos e vemos aqui o cenário, vemos esse ser humano que foi criado à imagem e semelhança, ele se afasta do seu Criador, ele se afasta, ele começa a perder a sua identidade, ele começa a perder o seu propósito, e ele não sabe nem para que ele serve, então ele começa a construir coisas individuais, coisas às vezes até coletivas, mas sem o Criador, sem a essência da vida. Então, diante desse cenário, qual é o caminho de todos os seres humanos? Eu quero ler alguns versos que vai trazer esclarecimento para nós sobre isso. 1 Reis 2:2 diz: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Salmo 94:11, o Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis. Não conteis com os príncipes, com meros seres humanos, são incapazes de se salvar. Aqui nós olhamos e vemos que esse ser humano que está à parte de Deus, separado de Deus por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia, por causa da sua idolatria, ele começa então a ter o seu próprio caminho. Só que as Escrituras vai dizer que há caminhos que para o homem parecem serem direitos, parecem serem as melhores opções de vida. Só que no final esses caminhos o conduzem para a morte e ele nem está sabendo disso. Então nós olhamos para esses textos e vemos algumas coisas que são resultados, são os caminhos dos seres humanos à parte de Deus e quais são os seus resultados. Nós olhamos e vemos que esse ser humano que está à parte de Deus, ele é incapaz de se salvar. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ter as ideias mais brilhantes, ele pode fazer as coisas mais extraordinárias, mas ele, longe do seu Criador, ele é incapaz de se salvar. Ele vive num caminho de incapacidade quanto à salvação, quanto à libertação das coisas que o afligem e das coisas que não são boas. Esse homem também tem nos seus caminhos pensamentos fúteis, futilidade em seus pensamentos, pensamentos de coisas inúteis, de coisas que não fazem o mínimo sentido. Ele começa a buscar caminhos e fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele é. Isso não tem nada a ver com aquilo que ele foi criado para ser e para viver. Caminhos fúteis, e o Senhor conhece os pensamentos, sabe o quanto é fútil, sabe que não faz sentido o ser humano ficar gastando a sua vida em coisas que são fúteis, em coisas que não têm o mínimo sentido, não vai acrescentar nada, não são coisas eternas. Então, no final de tudo, esse caminho vai levar esse ser humano para o caminho dele de morte, vai levar ele ao fim da vida, a separação do seu corpo, a separação dessa vida, dessa existência, e também, por fim, numa segunda morte, a separação eterna da presença de Deus. Esse é o caminho de todos os seres humanos que se afastam do Criador e que estão distantes do Criador. Vai ser um caminho de futilidades, um caminho de incapacidades de se salvar, de não ter como se salvar e ainda por cima terminar tudo isso com morte. Quero te fazer uma pergunta e que vai fazer todo sentido dentro daquilo que nós estamos construindo aqui como entendimento. A pergunta é, diante de tudo isso, Deus poderia morar com os humanos? Mike, se nós estamos olhando e vendo que Deus é isso, Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é Pai, Deus é Redentor, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é tantas coisas, e Deus é tão, perfeito em tudo que Ele é. E como que Deus pode morar, habitar então com os humanos? É possível isso, Mike? Isso faz sentido? Isso é real? Em 1 Reis 8:27 diz assim: mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te. 2 Crônicas 6:18 é a mesma passagem de uma forma diferente. Todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Essa é uma passagem que vai mostrar, é uma indagação, uma pergunta, olhando para quem Deus é. Quando alguém começa a contemplar quem Deus é, essa pessoa começa a ver a grandeza de Deus e ela fala, meu Deus, como que eu, humano, um mero ser humano, vou me relacionar com esse Deus que é tão grande? Um dia, segundo essas escrituras aqui, Salomão, ele vai olhar e ele vai fazer essa pergunta, será que Deus pode habitar de verdade aqui com a gente? Será que esse templo, essa casa que nós construímos, tudo que nós estamos, Ele pode mesmo habitar aqui? Nem os céus dos céus, os mais longínquos céus, eles podem circunscrever-te, os céus não podem nem abrigar Ele, o céu não pode conter, Ele não é contido nem pelos céus dos céus.
quanto mais aqui na terra. Irmãos, quando a gente olha para isso, a gente vê se os céus dos céus, que a gente não tem nem noção do tamanho e da extensão, não podem conter Deus, não pode abrigar Deus, quanto mais a terra. E aí a questão é, como pode um Deus dessa magnitude, dessa grandeza, morar com a gente? Ele pode habitar aqui na terra? Essa é a pergunta que eu faço para você. Deus pode habitar aqui na terra? Deus pode fazer morada com a gente, sendo humano da forma que nós somos? Fica comigo até o final aqui que você vai descobrir coisas preciosas a respeito disso. Quero fazer uma pergunta e a gente vai fundo aqui para entender mais então como que faz, como que resolve esse problema. Será que Deus pode habitar mesmo na terra com a gente? Então a pergunta é como Deus se relaciona com os humanos. E eu quero ler alguns versos e te chamar a atenção para algumas coisas muito importantes e muito esclarecedoras. Jó 7,20 diz: se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos. Jó 11:11, pois ele conhece bem os homens falsos e enganadores, e reconhece a iniquidade logo que passa os olhos sobre os seres humanos. Jó 33:13, sendo assim não contendeis, alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Nós olhamos para esses textos aqui e nós vemos a resposta para essa pergunta. Como Deus se relaciona com os humanos? Uma das coisas que Deus faz com os humanos é vigiar eles. Deus fica olhando. Deus fica observando atentamente. Deus olha com atenção para ver o comportamento, para ver o que está pensando, o que está fazendo. Deus é um vigia e sabe de uma coisa? A Escritura diz que ele não dorme. Ele nem pestaneja, ele nem tira um cochilo. Ele está o tempo todo atento aos seus movimentos, aos seus passos. É dessa forma que ele se relaciona. Ele conhece muito bem, sabe? Ele olha para a gente e ele entende o que está acontecendo. Ele conhece profundamente a gente de uma forma que a gente não nos conhece. Ele reconhece, sabe? Ele bate o olho, ele passa o olho, ele sabe, ele identifica se tem iniquidade, se tem engano, se tem mentira. Ele faz isso. Ele também responde aos questionamentos humanos. É incrível porque na hora que a gente olha para a condição do homem, fala assim, nessa situação o homem não tem nem direito de ficar questionando nada. Olha o que ele foi criado para ser e olha o que ele é. Como que ele quer questionar Deus? Mas quando nós vemos os seres humanos se afastando do Senhor e vivendo os seus próprios caminhos, ele começa a fazer um monte de questionamento. Cadê Deus? Se Deus existe, por que o mundo está do jeito que está? Ei, o mundo está do jeito que está porque você não é aquilo que você foi criado para ser. O mundo está do jeito que está porque você não assume a sua posição. O mundo está do jeito que está porque você não reconhece quem você é e você não faz aquilo que você foi criado para fazer. Ei, por que a minha casa está do jeito que está? Porque você não assume a sua identidade, você não vive o seu propósito. Você não é aquilo que eu criei você para ser, você não é uma sombra do que eu sou, você nem olha para mim, você não me conhece. Então é por isso que está assim. Mas o Senhor é tão bom que mesmo diante dos questionamentos, o Senhor tem paciência, Ele responde a muitos questionamentos. Outros versos que vai mostrar como Deus se relaciona conosco. Salmo 53:2 diz: do céu observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Salmo 107:15 diz assim: deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos. Eclesiastes 3:10 diz: observa a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Jeremias 32:19, teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a atitude, segundo merecem os seus atos. Lamentações 3:33, afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. Bom, diante dessa pergunta, como Deus se relaciona com os humanos? Como que Deus se relaciona, mesmo diante de toda essa situação? Nós vemos aqui, como eu falei, ele fica observando para ver se tem alguém que está entendendo aquilo que ele está falando. Ele fica observando para ver se tem alguém que está buscando ele mesmo de todo o coração. E ele fica observando, ele olha. Lembra quando Jesus diz assim? Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E ele fica buscando quem está entendendo. Deixa eu ver se está entendendo, deixa eu ver se está me buscando de todo o coração. Porque ele fez uma promessa de que se nós buscássemos ele de todo o coração, nós o encontraríamos. Como Deus se relaciona com os humanos, Mike? Deus tem um amor leal pelos seres humanos. É incrível isso. Porque nós vemos que o ser humano não merece esse amor.
por tudo aquilo que ele faz constantemente contra o Criador. Entristece profundamente, fere o coração do Senhor, e aí o Senhor tem um amor leal. Lógico que por nós mesmos ele não faria isso somente, porque nós não merecemos, não somos dignos. Mas quando você lê as Escrituras, você vai ver ele dizendo assim, ó, por amor do meu nome. Você não merece. Ele muitas das vezes ele falou para Israel, muitas das vezes ele olhou para Jerusalém, a sua cidade, e ele disse assim, vocês não merecem. Eu deveria acabar com vocês. Eu deveria acabar com a vida de vocês e com o povo de vocês. Eu deveria acabar com tudo isso, mas por amor do meu nome. Por amor do meu nome. Sabe, ele tem um amor leal pelo nome dele, ele tem um amor leal por tudo aquilo que ele é, mas também tem um amor leal por nós, e ele nos trata dentro desse amor, faz até milagres pelos humanos, milagres que nós ficamos assim, ó, meu Deus, eu não mereço isso, olha quantas coisas ele está fazendo por mim, sem que eu nem mereça e nem corresponda a ele. Como Deus se relaciona com os humanos, Deus dá tarefas, Deus ocupa o ser humano com tarefas. Deus coloca atividades, trabalhos, coisas para o ser humano fazer. Sabe por quê? Porque você imagina o ser humano com todo o potencial que ele tem, mas agora longe de Deus ele volta-se para o mal, né? Ele segue o seu próprio coração. Agora você imagina esse ser humano sem fazer nada. O que ele ia aprontar? Esse ser humano sem trabalhar, sem ter atividades para fazer, imagina o que ele ia fazer. Esse mundo eu acho que não estaria mais nem existir, já tinha acabado com tudo. Tanta maldade que o ser humano ia fazer. Então Deus ocupa o ser humano com atividades, com tarefas, com trabalho, para que ele não tenha muito tempo para ficar pensando em besteira, né? Mas para que ele possa considerar os seus caminhos aí e ter um pouco de sabedoria e entendimento. Como Deus se relaciona com os humanos, ele fica ali, né, contemplando e retribuindo a cada um de acordo com a sua atitude e de acordo com o seu merecimento. Deus olha e é justo em suas ações, em seus juízos, dando a cada um aquilo que cada um merece. É como algumas pessoas dizem, cada um tem a vida que merece. E isso eu acredito que é verdade. Hoje você está vivendo uma vida que você merece. Por quê? Porque são as coisas que você está colhendo por aquilo que você plantou. Nós olhamos e vemos como Deus então se relaciona com os humanos. E um verso de Lamentações incrível diz assim que ele não se agrada em trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. Algumas pessoas olham e elas dizem assim, nossa, se Deus existe, olhando para tudo aquilo que nós estamos vendo aqui, ele é um Deus mau. Ou ele é um Deus que criou o mundo e fez o mundo e deixou o mundo por ele mesmo. E abandonou e tem prazer de ver todo mundo se lascando, todo mundo se ferrando, todo mundo, né, sofrendo. Mas aqui a Escritura diz que ele não tem agrado, ele não tem prazer, ele não sente prazer em trazer aflição para ninguém. Ele não sente prazer em ver as pessoas lamentando e tendo um pesar no seu coração. Não, ele não tem prazer nisso. Sabe, ele muitas das vezes ele precisa fazer isso, muitas das vezes ele precisa fazer a ferida, mas a Escritura diz que ele mesmo é o que faz a ferida e ele é o que cura. Muitas vezes é necessário ele trazer aflições, muitas das vezes ele é necessário colocar você em lamentos, colocar você em pesares, para que você possa contemplar aquilo que ele está falando, para que você possa entender aquilo que ele está te chamando a atenção, para que ele mexa nas suas feridas e aí então das suas feridas você possa ser curado e dessas feridas saia um poder para curar. Ele pode fazer isso, muitas das vezes é isso que ele faz, mas ele não tem prazer. Mesmo o ser humano sendo quem ele é, agindo, não assumindo a sua identidade, fazendo tudo o que faz, ele ainda não tem prazer de trazer todas essas questões ruins na vida dele. Ele traz muitas das vezes porque é a maneira corretiva, é a pedagogia dele, é a maneira que ele vai ensinar, às vezes na dor, para que a pessoa possa entender. Nós citamos aqui só passagens da antiga aliança, né, do Velho Testamento. Talvez você se pergunte, Mike, o que as Escrituras falam na Nova Aliança sobre os seres humanos, sobre o que significa isso? Nós teríamos, irmãos, vários versos, nós poderíamos ficar aqui por várias horas falando de cada verso, mas eu trouxe 3 versos aqui, somente 3 para a gente olhar para algumas coisas muito importantes que a Nova Aliança traz sobre os seres humanos. Lucas 18, 27 diz, Jesus lhes asseverou, tudo o que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Efésios 6,12, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Filipenses 2,7, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhantemente aos seres humanos. Nesses 3 versos que eu trouxe aqui, eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Aqui a Escritura mostra que para os seres humanos algumas coisas são impossíveis, mas que para Deus todas as coisas são possíveis. O fato é que o ser humano ligado com Deus, ele pode fazer todas as coisas. Como diz as Escrituras, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos fazer todas as coisas, mas agora o ser humano sem Deus, ele é incapacitado, ele tem impossibilidades, ele tem limitações. Sabe por quê? Porque nessas limitações ele vai enxergar que existe alguém maior do que ele, existe alguém superior a ele, e existe alguém a quem ele tem que buscar, existe alguém a quem ele tem que se apegar, existe alguém que ele tem que se entregar completamente, porque ele tem limitações, ele não pode fazer nada sozinho. Um outro ponto interessante de nós pensarmos é que nós fomos afetados negativamente por toda essa questão, esse conflito e esse choque sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, e então nós começamos a olhar e perder a nossa essência, e aí começamos então a brigar com Deus, começamos a ficar rebeldes contra Deus, e aí nós começamos a brigar também com as pessoas, porque nós já não nos entendemos com as pessoas, nós já criamos conflitos com as pessoas. Mas o ponto que a Escritura diz é que quando você volta para esse relacionamento e você se une com Deus, você passa a entender que a sua luta, ela não é contra os seres humanos, não é contra as pessoas, mas é contra aquilo que está por trás dela, influenciando elas. Esse é um ponto muito importante que nós precisamos entender. O ser humano se tornou o que se tornou, se deixou perder-se, como diz a Escritura, que Deus criou o ser humano bom, perfeito, justo, mas o ser humano se deixou envolver por muitas astúcias, ilusões e enganos, deu ouvido a Satanás e se perdeu. E agora Satanás, junto com aqueles que ele conseguiu convencer, eles estão trabalhando fortemente, estão trabalhando para destruir princípios, destruir coisas que são fundamentais, dominar sobre o sistema mundial e influenciar com uma força espiritual na vida dos seres humanos. Então a nossa luta agora, nós entendemos, não é contra os seres humanos que são semelhantes a nós e semelhantes ao Senhor. A luta é contra aquilo que está por trás dele, prendendo, escravizando e fazendo todo tipo de coisa ruim. Mas uma boa notícia que nós vemos aqui na Escritura é que Deus resolve esse problema, o maior problema que a humanidade tinha, em perder a sua identidade, em estar longe do seu propósito e longe do Senhor. O Senhor vai fazer algo incrível. É uma coisa muito maravilhosa que Filipenses vai dizer assim, que Ele tinha tudo para nos desprezar, como nós vamos ver um verso aqui na conclusão. Mas Ele pega e Ele vai agora se esvaziar de quem Ele é. Ele vai descer da sua glória. Aquele que é a imagem, o Deus invisível, apareceu, foi representado por alguém que trouxe uma visibilidade para ele, que é o próprio Jesus, a qual as Escrituras dizem que por meio dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Foi ele quem criou os seres humanos à sua imagem, à sua semelhança. E agora, diante desse cenário, diante de toda essa situação, ele vai vir e ele vai se esvaziar de quem ele é, ele vai assumir plenamente a forma de um servo, ele vai se tornar semelhantemente aos seres humanos para fazer aquilo que só ele poderia fazer, redimir, restaurar, salvar o ser humano, para que o ser humano então pudesse voltar a ser aquilo que ele foi criado para ser desde o princípio. Eu quero que você preste atenção nessa conclusão. 3 versos que concluem esse breve estudo que estamos fazendo e que eles vão impactar a sua vida de uma forma que você vai guardar esses versos no seu coração e você vai entender perfeitamente o que significa ser humano e o que Deus está comunicando com você. Olha o que diz em Jó 36:5. Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos. Ele é poderoso e firme no cumprimento dos propósitos do seu coração. Jó 37:24, por tudo isso os seres humanos devem amá-lo com toda a reverência. Salmo 65:2, a ti que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Aqui nós vemos que Deus é poderoso e Ele é muito grande. E Ele poderia simplesmente nos desprezar por aquilo que nós fizemos. Mas o que Ele fez? Ele não nos desprezou. Mesmo sendo poderoso e firme no seu cumprimento do seu propósito, Ele permaneceu com aquilo que Ele
planejou, com aquilo que ele fez desde antes da fundação do mundo. Ter pessoas que fossem a sua imagem, ter pessoas que fossem seres humanos, pessoas que são uma sombra daquilo que ele é, pessoas que podem aumentar e expandir ainda mais a glória, o amor e a vida dele nessa criação. E ele permaneceu firme, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós não cumprimos com a nossa parte, ele permaneceu firme no seu propósito de ter nós como uma família, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, nós temos a necessidade de amá-lo, de correspondê-lo com todo respeito, com todo amor e com todo carinho. Eu encerro essa aula aqui falando da promessa de Salmos 65:2, dizendo que a ti, Senhor, o Senhor que acolhe as orações, virão todos os seres humanos. A verdade é que um dia todos os seres humanos terão que vir diante de Deus. E sabe, Deus está nos chamando para fazer isso agora, porque é a melhor hora para fazer isso. Porque nós começaremos a experimentar uma transformação agora, de dentro para fora, que vai ser concluída e nós vamos nos tornar pleno. Agora o fato é, quem rejeitar de vir ao Senhor agora, vai ter que vir ao Senhor numa segunda forma. Só que a Escritura diz que essas pessoas que rejeitarem, elas virão diante de Deus, mas agora por uma situação de juízo. Elas serão julgadas e elas vão sofrer o dano da segunda morte. A primeira morte, o corpo separa do espírito, o pó volta para o pó, o espírito volta para Deus, mas a segunda morte, agora esse espírito que foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, vai ser banido da presença de Deus para sempre. Isso é a coisa mais terrível que pode acontecer. Por isso eu concluo essa aula te convidando para guardar isso no seu coração. Nós estamos mergulhando na nossa identidade, no nosso propósito. Você precisa se apegar nisso. Você precisa mergulhar de cabeça nisso. Você precisa ir fundo nisso, porque se você descobrir isso e você se apropriar disso, isso transforma a maneira como você vive, a maneira como você toca todas as coisas que você toca, a maneira que você é, aquilo que você faz será completamente transformado e as pessoas que você puder tocar vai ser completamente transformado por essa realidade. Eu te agradeço por estar aqui comigo e te aviso que nós retornaremos agora de uma forma muito mais intensa, de uma forma presencial. Nos aguarde, nós viremos com muito mais força da parte de Deus e o Senhor vai comunicar mais conhecimento e mais sabedoria conosco. Eu te agradeço por estar aqui comigo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém.